Boa tarde a todos. Está funcionando? Uma satisfação atender o convite do SEMAG através do Sidney. Desejar muito sucesso à casa nos projetos que vocês têm pela frente, que envolvem também a questão material. Nós somos co-criadores na matéria, então a gente tem que meter a mão na massa e fazer as coisas acontecerem. E desejo de coração, em nome da Sociedade Espírita Luz do Oriente, que é a casa que eu participo, muito sucesso e vida longa a essa casa espírita. O tema que nós vamos abordar hoje está em O Livro dos Espíritos, dos itens 843 a 850, Livre-Arbítrio e Justiça Divina. Vamos ver se o passador funciona. Beleza. Obrigado. O livre-arbítrio, ele é a maior ferramenta que Deus nos concede para o nosso desenvolvimento enquanto espíritos. Se tudo que nos acontecesse fosse uma determinação divina, nós não teríamos méritos pelas nossas realizações. Então é preciso que, a partir de um determinado momento, quando o espírito alcança o reino nominal, que ele seja protagonista da sua caminhada. Que sejam as suas escolhas que determinem o caminho pelo qual ele vai percorrer. E é justamente porque Deus nos concede essa autonomia de decisão. Vocês escolheram vir aqui hoje, apesar da chuva, do frio, no sábado à tarde, poderiam com certeza estar fazendo inúmeras outras coisas, mas escolheram estar aqui, foi uma escolha de vocês. E assim como Deus nos concede essa liberdade de escolhermos, nós nos tornamos responsáveis pelas consequências das escolhas que realizamos. Sejam elas escolhas equivocadas ou sejam escolhas acertadas. Independente de equivocadas ou acertadas, elas geram consequências e essas consequências nos pertencem. E é importante dizer que quando a gente fala isso, a gente está lançando um olhar sobre a nossa realidade espiritual. Porque muitas vezes, quando olhamos essa existência na matéria, e olhamos o caminho pelo qual estamos trilhando, muitas vezes não compreendemos o porquê de alguns acontecimentos. Mas a nossa jornada enquanto espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, todos nós, com o mesmo ponto de partida, e vejo então a perfeição da divindade, concedendo a cada um de nós o mesmo ponto de partida e a mesma liberdade de caminhar rumo à tão desejada felicidade, à perfeição possível de ser alcançada. Então, quando nós falamos da liberdade de escolha, é importante que lembremos que somos espíritos milenares. Esta encarnação está longe, muito, muito longe, de ser a primeira encarnação que a gente vive num corpo físico. No reino nominal, está muito, a gente já viveu milhares de encarnações. E ainda teremos muitas pela frente. Muitas pela frente. Então, algumas das consequências, elas ecoam quando são atos mais duros, atos mais importantes. Elas ecoam pela nossa caminhada durante muito tempo. E algumas das escolhas que realizamos em outras existências, em outras encarnações, estão agora a ecoar na nossa caminhada aqui. Então, muitas vezes, aquela dor que nos visita, aparentemente sem uma causa nesse momento,
é porque essa plantação foi realizada anteriormente. Mas tudo aquilo que plantarmos, colheremos. Se hoje estamos colhendo um limão e gostaríamos de estar colhendo uma manga, para que a gente colha essa manga, a gente vai ter que plantá-la primeiro. Então eu quero colher uma manga, eu preciso tomar a decisão hoje de plantar essa manga. Eu quero colher paz, eu preciso plantar paz. Eu quero colher alegria, felicidade, calma, resignação, eu preciso plantar essas coisas. O limão que eu colho hoje, em algum momento foi plantado. E em relação a ele, eu também tenho liberdade de escolha. Eu posso, entendendo a divindade, a perfeição das suas leis, leis amorosas, justas, compreender que se nesse momento a situação que eu me deparo é com esse limão que eu preciso lidar, é porque ali tem algo que eu, como espírito, preciso compreender, preciso trabalhar em mim, preciso desenvolver. Ou eu posso me rebelar, me revoltar, me sentir injustiçado perante aquela situação. E aí eu perco a oportunidade do aprendizado que a vida está querendo me trazer. Então talvez esse já seja um grande resumo da nossa fala. Deixa eu ver se eu me acerto aqui. Acabamos falando um pouquinho disso que está nesse slide inicial, que a gente chama de contextualização. Deus perfeito, bondoso, justo, com leis amorosas. Nós, espíritos criados por Deus em progresso, temos o livre-arbítrio, essa ferramenta que falamos agora, conectada diretamente à lei de causa e efeito. E como somos ainda imperfeitos, ou melhor, espíritos em desenvolvimento, porque nós não somos imperfeitos, mas nós estamos desenvolvendo as virtudes em nós. E daí eu faço uma pergunta para vocês. Quem aqui é paciente? Ninguém levantou a mão. Nós estamos sendo duros demais conosco mesmo. Porque das virtudes todos nós temos em desenvolvimento dentro de nós. Eu tenho certeza, sem conhecer a fundo nenhum de vocês, que existem inúmeras situações em que vocês exercitam sim a paciência. É assim como me atrevo a dizer, olhando para mim, que tem tantas outras que eu não consigo ainda exercer a paciência. Mas se a gente for falar de uma escala de 0 a 100, onde 100 é aquele que tem 100% de paciência, nós talvez estejamos em 20, 30, alguns em 60, outros em 50, 70, outros em 40, mas alguma coisa de paciência nós temos, né? Então não é que nós somos imperfeitos, nós estamos em desenvolvimento como espíritos. E essa é uma jornada que ela se realiza, né, através de várias encarnações. O contato com a matéria, ele é muito importante para o espírito. A matéria estimula o espírito de várias formas. No desenvolvimento da sua inteligência, no desenvolvimento, no chamado a estar presente na vida. A matéria nos busca, ela nos traz várias situações que fazem com que a gente esteja aqui, agora, né? Às vezes a gente se encontra em debates filosóficos e a gente percebe que em vários momentos, se a gente ficar só no campo filosófico, a gente tem uma tendência a se perder. Porque é preciso que a gente materialize as coisas. Então, o trabalho, que é a ocupação útil, seja ela qual for, ele é fundamental para o espírito, para esse momento de ele estar presente na vida, né? Mas nunca esquecendo que o nosso verdadeiro lar é o mundo espiritual. Nós
Estamos aqui de passagem na matéria, com um planejamento para desenvolvermos no nosso processo de educação aquilo que a gente precisa, e a gente não pede nesse planejamento para reencarnar na beira da praia, num dia ensolarado, para ficar com a brisa no rosto e só curtindo a vida. O espírito, no mundo espiritual, compreendendo as suas necessidades, ele demanda, sim, aquele limão, aquela situação que vai lhe provocar a melhoria. Sempre através da bondade, justiça, do amor, da perfeição das leis de Deus. Então, nada daquilo que nos acontece na vida, nos fatos importantes, é obra do acaso, é uma punição da divindade. Nós, desamparados pela divindade, a doutrina espírita nos esclarece de maneira muito lúcida que não é assim que as coisas acontecem, né? Que o nosso papel de vítima perante a vida nada mais era do que uma rebelião nossa contra a nossa própria colheita que nós estamos fazendo das coisas que plantamos em outro momento. Então a vida é esse processo de educação. E se pudéssemos resumir num objetivo a vida, o objetivo principal é o desenvolvimento da nossa capacidade de amar. E amar, como dizia Jesus, amar como eu vos amei. E a gente vai entender que é um desafio extremamente, como tem de ser, algo extremamente desafiador. Que nós não conquistaremos de sobressalto, de improviso. De repente, nos perceberemos amando a todos. Não. É uma construção íntima, é uma transformação nossa, porque os amigos espirituais também nos esclarecem que por trás de todas as nossas dificuldades se encontram dois elementos que nós alimentamos durante muito tempo, que são o orgulho e o egoísmo. Então essa nossa transformação em direção ao amor, obrigado, Silene. Essa nossa transformação em direção ao amor é um processo de lançar os olhos para dentro de si, se observar, se perceber e passar a buscar agir de uma maneira diferente, uma maneira nova. Então, o que é o livre-arbítrio? Tem que apontar para lá, né? Essa é a nossa possibilidade de tomar decisões por vontade própria, né? Livre-arbítrio, lei de causa e efeito, eles sempre andam de mãos dadas, né? Então, como diz aqui embaixo, porque Deus é bom, nos deixa plantar o que quisermos. E porque Deus é justo, nós colhemos o que plantamos. Então, a representação da justiça divina, no meu entendimento particular, se encontra justamente na liberdade de plantar e na obrigatoriedade de colher. Então nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós plantamos e colhemos o tempo todo. Todos os dias nós estamos realizando uma colheita do que plantamos em outro momento. E estamos sendo convidados pela vida a realizar a plantação daquilo que colheremos no futuro. Nós pegamos algumas citações, né, de Paulo. Não vos enganeis, se Deus não se zomba, pois o que o homem semear também o há de colher, na carta de Paulo aos Gálatas, e depois também já um alerta de Paulo, né, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Temos a liberdade de escolher, mas precisamos avaliar as consequências das escolhas que fazemos. As consequências para nós, a consequência para os envolvidos, né?
Porque se nós olhamos as consequências somente para nós, em várias situações isso pode nos levar a uma análise egoísta da situação. E aqui não tem certo ou errado, não tem receita de bolo. É uma conversa nossa conosco mesmo. É a gente fazer a cada instante aquilo que a gente entende que é mais correto, aquilo que vai nos deixar mais em paz. Quando eu chegar à noite, deitar no travesseiro, naquele momento, como é que eu vou estar perante a escolha que eu fiz? E isso é entre nós e Deus, é entre nós e nós mesmos. Não é uma conversa com o próximo, onde eu preciso falar do que eu fiz para que ele me diga se está certo. Então essa avaliação das consequências antes de eu realizar uma determinada decisão é bem importante. Quando os espíritos foram perguntados se existe uma parcela de felicidade comum a todos aqui na Terra, a resposta dos espíritos foi que sim. E diz o seguinte, que em relação à matéria, é a posse do necessário. As nossas necessidades materiais, a posse do necessário. Em relação à moral, a felicidade, eles traduzem em 2 elementos. A paz na consciência e a fé no futuro. Então a paz na consciência é a gente entender que a gente fez a escolha certa, que a gente tomou a decisão certa. E a fé no futuro é essa certeza de que nós somos espíritos, que estamos aqui com o propósito de evoluir, que não existe castigo da divindade, que em nenhuma situação nós estamos abandonados, que todos chegaremos à felicidade, que é a decorrência da perfeição possível de ser alcançada. Né? Essa certeza, quando um ente nosso desencarna, retorna ao mundo espiritual, retorna ao nosso verdadeiro lar. Essa certeza de que ele segue vivo assim como nós seguiremos. Né? São essas coisas que vão nos trazendo paz ao longo do tempo. E é essa jornada que nós nos encontramos. Então, somos livres para decidir sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. O Sartre vem nos dizer que viver é isto, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. E a gente vai compreendendo, então, quando a gente olha a respeito do livre-arbítrio, que a nossa... Eu já vou seguir no raciocínio, mas primeiro eu vou ler 843. Kardec perguntou, o homem tem livre-arbítrio dos seus atos? Pois se tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Se nós não tivéssemos liberdade de escolher, as coisas estariam definidas e a gente não precisaria fazer nada e também não ia ter mérito nenhum de nada, a gente seria uma máquina. Tem a liberdade de pensar, tem a de agir. A capacidade de pensar, a consciência de si mesmo, o raciocínio contínuo, a questão moral, elas aparecem na trajetória do espírito quando ele alcança um reino nominal. Os animais não têm expiações. Por quê? Porque eles não têm o senso moral. Então, quando um animal nos morde, ele não fez aquilo porque ele era mau ou bom. Ele fez aquilo porque ali tem um instinto presente, um instinto de sobrevivência. Já eu, quando faço as minhas escolhas, eu consigo avaliar a situação. Eu tomo uma decisão a partir dessa avaliação que eu fiz. E a partir do momento que eu penso sobre as escolhas, eu tenho a possibilidade de errar. O instinto não erra. O instinto lá do reino animal, ele não erra. Ele não avalia, ele age, sempre buscando preservar a sobrevivência. Mas no reino nominal a gente pode avaliar e errar.
Por quê? Porque nós não temos ainda todas as capacidades presentes. E mais, perante as possibilidades que nós colocamos à nossa frente, a gente já limita as escolhas conforme os nossos interesses. Novamente, o orgulho, o egoísmo, e os Espíritos vêm nos dizer que o terceiro elemento é o interesse pessoal. Então, quando eu vou planejar alguma coisa, eu já elenco como possibilidades aquilo que eu, como espírito, consigo vislumbrar como alternativas. Mas já vem com essa marca do meu momento atual. Nós estamos, como espíritos, num momento de transição em que a gente vai se afastando das sensações, da matéria, e evoluindo para o campo dos sentimentos. Mas os prazeres, as recompensas que a matéria nos traz, ainda influenciam muito as nossas decisões. O que o outro pensa a nosso respeito influencia muito a nossa decisão. Perdão. E daí o orgulho muitas vezes está presente nesse momento, né? Ah, eu vou fazer isso, mas e o pá, quando o pessoal souber, como é que eu vou lidar com isso? Que vergonha. Não que a gente não deva pensar nessas coisas, talvez esse raciocínio nos ajude até a refletir se aquilo está correto ou não. Mas a gente ainda empodera os outros de uma maneira, muitas vezes, alicerçada meramente no nosso orgulho. É um tema delicado de a gente falar, por exemplo, suicídio. Mas muitos irmãos nossos embarcam no suicídio por conta da dificuldade de lidar com situações, e o orgulho faz com que eles saiam dessa existência material por essa porta que é considerada a falência do espírito. Eles não são irmãos desamparados, né? Maria de Nazaré, né, que é a Maria, mãe de Jesus, com as suas caravanas no mundo espiritual, buscando amparar esses irmãos nossos, que chegarão no mesmo lugar que nós, mas que fazem uma plantação, sim, extremamente dolorosa, através dessa escolha que realizam. E muitas vezes o orgulho ali presente. Como é que eu vou encarar essa situação? Como é que eu vou lidar com isso, né? Às vezes uma perda financeira. Então a gente vai percebendo que a nossa capacidade de escolha, ela também vai aumentando à medida que a gente vai evoluindo. À medida que a gente vai se equilibrando. A gente vai conseguindo perceber melhor alternativas que talvez antes nem fizessem parte das nossas possibilidades. Quando a gente pensa, usando esse raciocínio, quando a gente pensa nos espíritos mais elevados, a gente vai entender que eles têm mais capacidade de escolha que nós. Quando a gente vai reencarnar, existe o planejamento reencarnatório, a gente participa dele, mas a gente não tem capacidade de escolher qualquer coisa. É como aquela criança. A criança de 3 anos, ela não escolhe a escola, o jardim que ela vai estudar. Geralmente o tutor, os pais, o responsável, fazem essa escolha para ela. Já o adolescente já participa mais, talvez até decida. E dali para frente, né, cada um com a vida nas suas mãos. Eu tenho 3 filhas, todas já mais velhas, né, já com universidade, né? São passarinhos voando aí pelo mundo, fazem suas escolhas, voltam ao ninho quando algo foge da sua capacidade de controlar sozinhas. Mas, e assim também é conosco, quando a gente imagina que nós somos esse espírito, ainda na infância, saindo ali nos primeiros anos do colégio, nós somos esse espírito.
Nós não somos um espírito evoluído que tem liberdade de escolha sobre qualquer coisa. Talvez lá no mundo espiritual, quando a gente vai fazer o planejamento reencarnatório, a gente diz assim, não, dessa vez eu quero me encontrar com a Alessandra, preciso encontrar com fulano, preciso resgatar, precisamos nos ajustar. E talvez o espírito diga, calma, ainda não é hora, não é momento. Ou ao contrário, eu digo assim, não vou, não, eu não quero encontrar fulano, não pode, não suporto, como é que eu vou me encontrar com ele? E eles digam, não, meu irmão, agora é o momento importante, agora chegou a hora de vocês estarem juntos, não vai ser fácil, mas é o momento em que é chegada a hora dessa reparação, né? Então a gente não tem lá no planejamento só facilidades, longe disso. A gente tem justamente aquelas situações que vão nos ajudar a reparar os equívocos cometidos anteriormente. Tem muito disso lá presente, né? O Nietzsche vem nos dizer, existe apenas um direito humano básico, o direito de fazer o que se quiser. E com ele vem o único dever humano arcar com as consequências. O homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento, acabamos falando um pouquinho disso, né? A liberdade de agir desde que haja liberdade de fazer. Ela vai evoluindo, seus objetivos mudam de acordo com o desenvolvimento das faculdades. Então a criança, pensando nos primeiros dias, ela escolhe praticamente nada, mas ao longo do tempo ela vai avançando, né? Eu coloquei alguns exemplos ali. Geralmente são os pais, nas idades iniciais, que vão decidir, vai tomar vacina, não vai, a questão de higiene, se vai tomar banho ou não, que roupas vai usar, quais os horários, colégio para estudar, o ensino religioso no começo, né? Porque aquilo que faz bem para a gente é natural que a gente queira oferecer para aqueles que são nossos filhos, né? Mais para frente eles vão tomar a decisão livre de caminhar pelo caminho que quiserem. Mas é importante entender isso, isso vai se desenvolvendo, né? Então, o homem, o nosso livre-arbítrio vai se desenvolvendo durante a nossa jornada aqui na Terra. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? O que os espíritos vêm nos dizer? Que as predisposições são do espírito antes da sua encarnação. Então tem aquela criança que nasce que desde os primeiros momentos é uma tranquilidade, é uma paz. Felizmente parece que está chegando bastante gente com essas características, né? Sim, eu tenho visto, né? Naturalmente chegam outros que vêm para pegar no pescoço da gente. Também faz parte. Mas essas predisposições, elas são do espírito. Sou eu, como espírito, que quando reencarno, se eu já tinha a paciência em algum grau desenvolvido, ela vai se manifestar naturalmente aqui. Agora, se eu já era irritadiço, rebelde, também vai aparecer, né? Não é a matéria que concede essas características ao espírito, né? Então, de onde vem para o homem suas qualidades morais boas ou más? São do espírito encarnado nele. Quanto mais o espírito for puro, mais o homem é levado ao bem. O organismo não influi nos atos da vida, e se influi, não o faz com prejuízo do livre-arbítrio. Quem aqui já teve enxaqueca? Se naquele dia alguém vier pedir para a gente amar o próximo, vai ser difícil. Vai ser difícil, a gente não quer nem o próximo, quanto mais amar ele, né? Então sim, a matéria nos influencia, né? Tem dias que ela está lá nos influenciando de uma forma bastante intensa, né? O espírito é certamente influenciado pela matéria, mas o instrumento não dá faculdades ao espírito. Outro dia assisti um videozinho no Instagram que eu gostei bastante, e já compartilhei em outros momentos, que é um cara que está sendo entrevistado. Eu não lembro o nome de nenhum dos dois. Mas ele está sendo entrevistado e ele está segurando uma garrafa d'água na mão. E daí ele pergunta pro entrevistador: o que eu tenho na mão? Tem uma garrafa. O que tem nessa garrafa? Água. Daí ele pergunta para o entrevistador:
Se eu quiser que saia café daqui, vai sair café? Não. Se eu quiser que saia chocolate quente, vai sair? Não. Se eu quiser que saia cerveja daqui, vai sair? Não. Por quê? Porque aí dentro tem água. A vida, essa é uma metáfora importantíssima sobre a vida. Nós somos a garrafa d'água. A vida vai nos apertar. O que vai sair de dentro da gente é o que a gente tem dentro de nós. Não vai sair outra coisa. E o que sair é o que está lá dentro. Não tem mágica. Então, quando eu me irrito, é porque estava lá dentro. A brasa estava lá, ou mesmo uma fogueira, mas estava dentro de mim. Não sai nada de mim que não esteja dentro de mim. Ah, mas se tiver um espírito me influenciando, ele só vai conseguir usar o que tu tens para oferecer. Só vai pegar fogo se tiver brasa lá dentro, senão não vai pegar fogo. Então a vida vai nos apertar, nós somos a garrafa d'água e vai sair de lá o que a gente tem para oferecer. Se o homem tem o instinto do assassino, é seguramente seu próprio espírito que o possui e que lhe transmite, mas nunca os seus órgãos. Então a dor de cabeça, o bem que a atividade física faz para as pessoas, quando a gente está nos processos das doenças psicológicas, doenças da alma, síndrome do pânico, depressão, ansiedade, felizmente a medicina evoluiu muito nessas áreas, além dos profissionais, dos psicólogos, também a psiquiatria, né, que é um elemento que sim a gente deve buscar como amparo nos momentos de luta, e que vai nos fornecer uma trégua naquele processo para que a gente possa reorganizar as nossas estruturas íntimas. Por trás dessas questões sempre tem um espírito que está doente, que somos nós, que ao longo do tempo precisamos nos organizar e resolver questões, né, que a psicologia pode nos ajudar bastante e que a psiquiatria, através de remédios, pode nos ajudar a ter um local mais equilibrado para trabalhar essas questões. As gerações anteriores nem sabiam que era isso, né? Meus pais, meus avós, né? Antigamente, eu gosto de dizer, quem é psicólogo, né? Eu tenho 58 anos. Quem é psicólogo, quando eu era lá adolescente, era louco. Quem é psiquiatra era doido varrido, né? Já era um outro cenário. E em psiquiatra, pensar em alguém com camisa de força. Mais ou menos era essa a visão do passado. Aqui em Joinville tinha o Hospital Psiquiátrico Schroeder, né? Todo mundo conhecia, mas naquela época era isso. Mas eles não tinham a informação que a gente tem, a maturidade que essas gerações que estão vindo já trazem, né? Hoje essas ferramentas estão à disposição, sim, devem ser utilizadas, né? Quem está numa doença, né? Ali, queria só... Uma doença, né? Meu pai desencarnou com Parkinson, uma doença bastante, com demência junto. Aliás, ontem fez 3 anos que ele retornou ao mundo espiritual. É um processo bastante, que influencia bastante o espírito, assim como Alzheimer, né? Hoje são doenças tão presentes nas famílias, no dia a dia, né? É comum a gente se deparar com esses quadros, né? Mas ali tem um espírito. Aquilo não é Deus descuidado. Aquilo tem uma proposta para aquele espírito que está passando por isso. E essa proposta é educativa, amorosa, e não só para ele, para a família que está ao redor, é um convite de como lidar com essa situação. Então não é Deus descuidado. Eu gosto de dizer assim que a gente pode falar com Deus e perguntar a Ele, a gente pode conversar com Ele de 2 formas. Uma é perguntando a Deus, por que, Deus, isso está acontecendo na minha vida? Me ajuda a entender o propósito disso. Porque eu sei que tem um propósito, me ajuda a entender. A outra forma é eu ir reclamar a Deus. Por que isso está acontecendo comigo? Como quem diz também, eu não mereço. E quando eu digo que eu não mereço, o meu entendimento de Deus eu estou amassando e jogando no lixo. Eu estou me rebelando perante a vida. Estou me colocando
na questão da vítima novamente, né? O Schopenhauer, o homem é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer, porque a gente já está aqui envolto, né, pelas nossas sensações e pelo nosso prazer. Essa frase do Kant ali é fantástica, eu acho fantástica. Você só é livre quando faz o que não quer. Parece o contrário do que a gente definiria como liberdade. Liberdade é a gente fazer o que a gente quer. E o Kant vem dizer que não. Porque se a gente só faz o que quer, a gente é escravo dos nossos desejos e dos nossos prazeres. Quando eu avalio uma situação, mesmo querendo fazer, e avalio e decido não fazer, é que eu sou senhor de mim mesmo. Espetacular. Muito bom. Né? Ou seja, eu só sou livre quando eu faço quando eu sou capaz de fazer o que eu não quero. Quando eu não gosto, mas eu sei que eu devo fazer uma obrigação, eu vou lá e faço. Ou quando eu queria, mas eu avalio as consequências e decido não fazer porque vejo que as consequências são ruins. Porque se eu só faço o que eu quero, eu sou escravo dos meus desejos. E vamos seguindo. Esse é aquele movimento, então, que nós falamos, né? Nós saindo das sensações e das paixões, indo para o mundo das emoções e dos sentimentos. O Cortella diz que a gente deve avaliar 3 perguntas antes de agir. Eu quero? Eu posso? Eu devo? E que se eu tiver 3 sims, diz ele que é a escolha mais ética. Agora não, às vezes eu quero, eu posso, mas não devo. Né? Às vezes eu quero, mas eu nem posso. Né? Não tá na minha liberdade. Às vezes aquele adolescente, eu queria dirigir o carro, mas não sei. Não posso, porque eu não sei fazer. Eu queria, mas não posso e não devo fazer. Então, quando os 3 sims estiverem alinhados ali, eu quero, eu posso, eu devo, é que está mais ética a minha escolha, diz o Cortella. Achei interessante isso. O espírito escolhe as provas de acordo com a natureza das faltas para espiar os erros e progredir mais depressa, né? Porque muita gente se pergunta por que no mundo espiritual a gente não escolhe só as facilidades. É que lá, mais lúcidos, a gente vai escolher as provas justamente para reparar o que a gente precisa corrigir do passado. No homem primitivo, a faculdade dominante é o instinto, o livre-arbítrio. É um instinto, né? Da mesma forma como a criança, ele vai aplicando essa liberdade às questões iniciais, né? Até que a inteligência vai se desenvolvendo. Então o livre-arbítrio é sempre proporcional à condição evolutiva do ser. Quanto mais evoluídos nós somos, mais liberdade de escolha a gente vai ter. Então esse processo em que a gente vai compreendendo melhor quem nós somos, qual é a lógica da vida, como é que Deus, o que é Deus, né? Essa bondade, essa perfeição, essa justiça, esse amor, se manifestando em todas as leis. Quando a gente vai compreendendo melhor a nós mesmos e a vida, a gente vai psicologicamente se desenvolvendo e abandonando várias muletas psicológicas que a gente usa, né? Usávamos ou usamos ainda, né? A questão do coitado, a questão da vítima, a questão do outro me irrita, né? Eu gosto de dizer isso também, o outro não irrita a gente, é a gente que se irrita com o outro. E é totalmente diferente isso. Porque se eu digo que o outro me irrita, eu estou dando poder ao outro de fazer algo que não está no meu controle. Agora, quando eu tomo consciência de que sou eu que me irrito com o que o outro faz, eu trago uma zona do meu controle. Sou eu que me irrito, então eu posso decidir. Eu posso escolher. Não, eu não vou mais me irritar com o que ele faz. Eu controlo isso. Como é que eu vou reagir a essa situação? Essa frase bastante conhecida do Chico, né? Embora
ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. O Jason de Camargo falava muito no livro Educação de Sentimentos sobre alegria ou miséria, sobre a forma de a gente lidar com as coisas. E é um exercício mental, é uma escolha. Não é? Eu tenho um amigo que ele é extremamente pessimista. Se ele disser, está chovendo, o rio vai alagar. A cidade, não, primeira coisa que ele ia falar. Tenho certeza. Eu vou sair daqui e vou na casa dele depois. Chegar lá vai estar tudo alagado. Não, ele é eletricista, ele, a escada vai cair. Vou levar um choque. E eu falo para ele, eu conheço ele há 30 anos. Eu falo, pô, mas tudo, né? Eu provoco ele, acho que eu tenho o papel lá de provocar ele, dizer, cara, perceba isso, tudo vai dar errado. E a nossa mente é burra, né? Porque quando a gente pensa uma coisa, ela acredita que está acontecendo. Então, se eu já estou projetando algo que possa dar errado, eu já estou vivendo isso agora como se tivesse dado errado. Aí um dia ele foi a Campo Alegre lá, a gente tem uma casa lá, ele foi fazer uns trabalhos de eletricidade, e na volta tem um mirante ali na Serra Dona Francisca. Né? O pessoal para, um dia bonito, estava um dia bonito, o cara vende caldo de cana, pastel, todo mundo parado lá, e nós descendo a fila, passando bem devagar, olha assim, olha só que quanta gente reunida, né? Poxa, ele já falou assim, estão pedindo tudo para ser assaltado. É um padrão mental. E a gente precisa se perceber quais são os nossos padrões mentais. A gente tem estudado bastante no grupo de mediunidade da casa, sobre mediunidade, obviamente, estamos estudando sobre a obsessão. E a auto-obsessão é o gatilho desses processos. Mas o que é a auto-obsessão? Esses padrões mentais que a gente cria, de negatividade, de tristeza contínua, que a gente vai alimentando, são as tomadas psíquicas, né, que permite que o mundo espiritual, num processo desse, possa nos influenciar. Então a gente tem que escolher alegria ou miséria, né? Eleja o lado feliz da vida. Não quer dizer que a vida é um mar de rosas, mas tem um exercício que também as redes sociais têm coisas boas, né? Tem um cara um dia que falou assim, quando der algo errado, exercite o ainda bem que. 3 vezes. Então, furou o pneu do carro. Tá chovendo, ainda bem que eu tenho um guarda-chuva. Ainda bem que tenho um pneu-socorro. Ainda bem que eu sei trocar o pneu. Né? Então, quando der algo errado, tente buscar os ainda bem. Pô, ainda bem que eu posso pedir ajuda. Ainda bem que eu posso ir para casa. Ainda bem que eu não estou sozinho. Ainda bem que eu tenho alguém para procurar, para conversar comigo. Ainda bem que, né? É um pouco desse eleger o lado feliz da vida. Porque Jesus nos disse, no mundo tereis aflições. A gente não está aqui a passeio, não é uma colônia de férias. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, eleja o lado bom da vida. Eu venci o mundo. Ou seja, a proposta é de a gente ultrapassar essas questões. Né? Essa mensagem que está no Momento Espírita, depois vocês podem buscar a visão de cada um, eram esses 2 amigos que estavam no hospital, né? Um deitado, o outro ficava sentado perto da janela, sempre narrando o que ele via. Tem as crianças, estão brincando, tem um lago, tem os patos lá, tem um cara sentado no banco, tem uma casa, árvores, e o outro cara ficava só imaginando isso. Até que aquele que sentava perto da janela desencarnou, e daí o cara pediu para... eu quero ir lá para perto da janela agora para ver. E chegou lá, tinha um muro só. Né? Mas aquele cara lançava esse olhar além, né? E escolhia olhar a vida desse jeito, né? Então agora eu vou fazer um exercício com vocês. Quem notar algo, levanta a mão. Só isso que vocês têm que fazer, tá bom? São contas matemáticas, mas não se preocupe, não vai precisar de calculadora, não tem integral, não tem cálculo avançado, nada disso. São coisas bem simples. Quando perceberem alguma coisa, levante a mão, tá bom?
Olha. A maioria de vocês levantou a mão quando apareceu 3 mais 4 igual a 8 e 1 mais 5 igual a 7, certo? Por que vocês levantaram a mão? E o que era para fazer? Era para levantar quando notasse algo. Por que quando estava certo vocês não levantaram a mão? Por que vocês escolheram levantar só quando estava errado? Às vezes a gente faz assim, isso é uma brincadeira boba, mas às vezes a gente faz assim em momentos muito mais importantes nas nossas relações. A gente levanta a mão quando o outro faz algo errado. Mas quando ele faz certo, a gente deixa passar batido. Como se fosse obrigação. Então a gente escolhe o que a gente vai valorizar. Às vezes na educação com as crianças a gente faz isso. A gente repreende ao invés de valorizar o acerto. Isso é só uma provocação para a gente perceber os nossos padrões, né? A minha mãe conversando com ela um dia, tem um personagem, acho que é a Dona Mariquinha, lá de Florianópolis, e ela disse assim, essa personagem, eu numa conversa com a minha mãe, falando dessa personagem. Essa personagem disse que ela foi num restaurante lá, ela fala com sotaque de... fala um manezês fluente, né? Tá estulo. E daí ela disse que ela foi num restaurante, e tem duas formas de tu dizer. Ela foi num restaurante em que ela pagou bastante, um restaurante caro, com comida gostosa. Então ela diz assim, tu pode escolher dizer, porque o cara te pergunta, como é que estava no restaurante? Diz assim, ó, a comida era boa, mas era cara. E a outra opção, eu dizer assim, era caro, mas a comida era boa. Percebem a diferença do que a gente deixa? E assim a gente tem que ser com as pessoas. O que a gente quer deixar no final da frase, no final da conversa, no final do dia, no final da vida? A gente vai deixar que o restaurante era caro? Ou a gente quer deixar que a comida era boa? Isso tudo são padrões que a gente deve se observar. A vida nos convida a gente se observar em relação a isso. Meus amigos. O Sartre vem dizer exatamente isso, né? Que não importa o que os outros fazem de nós, mas sim o que a gente faz em relação a isso. A vida é sempre resultado da nossa própria escolha e nós somos herdeiros de nós mesmos. Meus queridos, nessa tarde chuvosa, agradeço a atenção de vocês, o convite da casa, estar aqui conversando, né? Espero que a gente tenha se divertido um pouquinho também, que a gente tenha se sentido provocado em alguns momentos, né, para refletir, para olhar para a gente de uma maneira nova. E é isso. Te devolvo a palavra, não sei o que